Tempo da Quaresma, quarta-feira de cinzas. 1. Conversão e penitência. 1. Fomentar a conversão do coração, especialmente durante este tempo. 2. Obras de penitência, o jejum, a mortificação, a esmola. 3. A Quaresma, um tempo para nos aproximarmos mais de Deus. 1. Começa a Quaresma, tempo de penitência e de renovação interior, para nos prepararmos para a Páscoa do Senhor. A liturgia da Igreja convida-nos com insistência a purificar a nossa alma e a recomeçar novamente. Diz o Senhor Todo-Poderoso: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, lágrimas e gemidos de luto. Rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é compassivo e misericordioso. Isso é o que lemos na primeira leitura da missa de hoje. E quando o sacerdote impuser as cinzas sobre as nossas cabeças, recordar-nos-á as palavras do Gênesis, depois do pecado original. Lembra-te, ó homem, de que és pó, e em pó te hás de tornar. Lembra-te. E não obstante, às vezes, esquecemos que sem o Senhor não somos nada. Sem Deus, nada resta da grandeza do homem, senão este montinho de pó sobre um prato, numa ponta do altar, nesta quarta-feira de cinzas, com o qual a Igreja nos deposita na testa como que a nossa própria substância. O Senhor quer que nos desapeguemos das coisas da terra, para que possamos dirigir-nos a Ele e que nos afastemos do pecado, que envelhece e mata, e assim retornemos à fonte da vida e da alegria. O próprio Jesus Cristo é a graça mais sublime de toda a Quaresma. É Ele quem se apresenta diante de nós na simplicidade admirável do Evangelho. Dirigir o coração a Deus, converter-se, significa estarmos dispostos a empregar todos os meios para viver como Ele espera que vivamos. A não tentar servir a dois senhores, a afastar da vida qualquer pecado deliberado. Jesus procura em nós um coração contrito, conhecedor das suas faltas e dos seus pecados, e disposto a eliminá-los. Então, lembrar-vos-ei do vosso proceder perverso e dos vossos dias que não foram bons. O Senhor deseja uma dor sincera dos pecados, que se manifestará antes de mais nada na confissão sacramental. Converter-se quer dizer para nós procurar novamente o perdão e a força de Deus no sacramento da reconciliação, e assim recomeçar sempre, avançar diariamente. Para fomentar em nós a contrição, a liturgia de hoje propõe-nos o salmo com que o rei Davi manifestou seu arrependimento, o mesmo com que tantos salmos suplicaram o perdão de Deus. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade. E segundo a imensidão da vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade, dizemos a Jesus com o profeta real. Lavai-me totalmente da minha falta e purificai-me do meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade e tenho sempre diante de mim o meu pecado. Somente contra vós pequei. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. Não me expulseis para longe do vosso rosto, não me priveis do vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com uma vontade generosa. Senhor, abri os meus lábios, a fim de que a minha boca anuncie os vossos louvores. O Senhor nos atenderá se no dia de hoje repetirmos de todo o coração como uma jaculatória. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. 2.
O Senhor também nos pede hoje um sacrifício um pouco especial, a abstinência, e além dela, o jejum, pois o jejum fortifica o espírito, mortificando a carne e a sua sensualidade, eleva a alma a Deus, abate a concupiscência, dando forças para vencer e amortecer as suas paixões, e prepara o coração para que não procure outra coisa senão agradar a Deus em tudo. Além dessas manifestações de penitência, a abstinência de carne a partir dos 14 anos e o jejum entre os 18 e os 59 anos completos, além dessas manifestações de penitência que nos aproximam do Senhor e dão à alma uma alegria especial, a Igreja pede-nos também que pratiquemos a esmola, que, oferecida com um coração misericordioso, deseja levar um pouco de consolo aos que passam por privações ou ainda contribuir conforme as possibilidades de cada um para uma obra apostólica em bem das almas. Todos os cristãos podem praticar a esmola, não só os ricos e abastados, mas mesmo os de posição média e ainda os pobres. Deste modo, embora sejam desiguais pela sua capacidade de dar esmolas, são semelhantes no amor e afeto com que o praticam. O desprendimento das coisas materiais, a mortificação e a abstinência purificam os nossos pecados e ajudam-nos a encontrar o Senhor. Porque quem procura a Deus, querendo continuar com os seus gostos, procura-o de noite, e de noite não o encontrará. A fonte dessa mortificação está principalmente no trabalho diário, nos pormenores de ordem, na pontualidade com que começamos as nossas tarefas, na intensidade com que as realizamos, na convivência com os colegas, que nos deparará ocasiões de mortificar o nosso egoísmo e de contribuir para criar um clima mais agradável à nossa volta. Mortificações que não mortifiquem os outros, que nos tornem mais delicados, mais compreensivos, mais abertos a todos. Não seremos mortificados se formos suscetíveis, se estivermos preocupados apenas com os nossos egoísmos, se esmagarmos os outros, se não nos soubermos privar do supérfluo e às vezes do necessário. Se nos entristecermos quando as coisas não correm como tínhamos previsto. Pelo contrário, seremos mortificados se nos soubermos fazer tudo para todos, para salvar a todos. Cada um de nós deve preparar um plano concreto de pequenos sacrifícios para oferecer ao Senhor diariamente, nesta quaresma. 3. Não podemos deixar passar este dia sem fomentar na alma um desejo profundo e eficaz de voltar uma vez mais para Deus, como o filho pródigo, a fim de estarmos mais perto dele. São Paulo, na segunda leitura da missa, diz que este é um tempo excelente que devemos aproveitar para nos convertermos. Nós vos exortamos a não receber a graça de Deus em vão. Agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. E o Senhor nos repete a cada um na intimidade do coração: convertei-vos, voltai-vos para mim de todo o coração. Abre-se agora um tempo em que este recomeçar em Cristo se irá apoiar numa particular graça de Deus, própria do tempo litúrgico que começamos. Por isso, a mensagem da Quaresma está repassada de alegria e de esperança, ainda que seja uma mensagem de penitência e mortificação. Quando algum de nós reconhece estar triste, deve pensar: é que não estou suficientemente perto de Cristo. E o mesmo deve pensar quando reconhece em si uma clara tendência para o mau humor, para a irritação. E não deve pretender jogar a culpa nas coisas que tem à sua volta, pois seria um erro e uma maneira de se desorientar na procura da causa dos seus estados de ânimo. Às vezes, certa apatia ou tristeza espiritual pode ser motivada pelo cansaço, pela doença,
mas com muito mais frequência procede da falta de generosidade em corresponder ao que o Senhor nos pede, do pouco esforço em mortificar os sentidos, da falta de preocupação pelos outros. Em resumo, de um estado de tibieza. Em Cristo, encontramos sempre o remédio para uma possível tibieza e as forças para vencer defeitos que, de outro modo, seriam insuperáveis. Quando alguém diz, sou irremediavelmente preguiçoso, não sou tenaz, não consigo terminar as coisas que começo, deveria pensar hoje. Não estou tão perto de Cristo como deveria. Por isso, aquilo que cada um de nós possa reconhecer na sua vida como defeito, como doença, deveria ser imediatamente referido a este exame íntimo e direto. Não sou perseverante? Não estou perto de Cristo. Não sinto alegria? Não estou perto de Cristo. Vou deixar de pensar que a culpa é do trabalho, que a culpa é da família, dos pais ou dos filhos. Não. A culpa íntima é do fato de eu não estar perto de Cristo. E Cristo me está dizendo, volta. Voltai-vos para mim de todo o coração. Tempo para que cada um se sinta urgido por Jesus Cristo. Para que os que alguma vez se sentiram inclinados a adiar esta decisão, saibam que chegou o momento. Para os que estão dominados pelo pessimismo, pensando que os seus defeitos não têm remédio, saibam que chegou o momento. Começa a Quaresma. Vamos encará-la como um tempo de mudança e de esperança.